Vamos entender aí os desafios de manter uma coluna saudável com o Dr. Ricardo Teixeira, médico, ortopedista, especialista em coluna pela Universidade de São Paulo. Doutor, sempre bom te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Denise. Boa tarde a você e a todos os telespectadores. Queria que você explicasse, então, porque a coluna é uma só, mas para a gente entender a localização, a gente usa o nome do trecho, né? Exatamente. Nós temos os segmentos da coluna, né? Dividimos a coluna vertebral em três. A coluna cervical, na região do pescoço, a coluna torácica, próxima aqui da região das costelas, e a coluna lombar, que é o segmento abaixo das costelas e que se estende até a região da cintura. Então, essa parte final das costas é a região lombar. A lombalgia, então, não é um diagnóstico final, são os sintomas, os quadros dolorosos dessa região. Então, quando a gente tem um tipo de lombalgia, né, a gente precisa entender o que causou essa lombalgia. E como você mesmo disse, o número de pessoas com lombalgia, ele vem aumentando dia após dia, né? A nossa vida moderna, ela acaba fazendo com que a gente tenha uma postura ruim, muito tempo sentado em escritório, muito tempo no trânsito, é um convite também à vida sedentária e todos esses são fatores que acabam aumentando o número de pessoas, os casos de lombalgia. São fatores que vêm ali ocupando a mesma proporção de importância e daria para dizer que, alguém pode dizer assim, mas Denise, eu trabalho sentada, minha profissão exige muitas horas ali na mesma posição, não consigo fazer aquelas pausas, né, que vão trazer o maior conforto. Daria para dizer que a atividade física, então, num movimento mais específico, tanto geral de movimento qualquer, mas também focado nesse fortalecimento das estruturas ao redor da coluna, poderiam fazer a diferença? Então, quase que não tem desculpa para você não proteger. Fazendo atividade física, daria para amenizar esses impactos do restante? Com certeza, Denise. O que sustenta a nossa coluna, o nosso tronco, são esses músculos. Então, se esses músculos estão fortalecidos, a gente tem menos dor, menos desconforto, menos carga, sobrecarga nos discos, nas articulações da coluna. Então, na verdade, o que você comentou agora é o que nós orientamos e é o que é a solução para mais de 90% dos casos de lombalgia, né? Uma postura adequada, ergonomia, que é a posição adequada no trabalho, alongamento e principalmente o fortalecimento da musculatura que sustenta o tronco. Essa musculatura ela tem um nome, é a musculatura do core. Então, se a gente conseguir fazer isso, colocar essa rotina na nossa vida, nós diminuiríamos assim drasticamente o número de pacientes com lombalgia. E que é diferente de um olhar voltado para a atividade física por estética, não. É o remédio de quem tem dor na coluna. Essa é uma percepção também bem pertinente, porque muitas vezes as pessoas fazem muita atividade física, por exemplo, longas horas de corrida, fazem um trabalho grande de hipertrofia de membros superiores ou membros inferiores na academia e se esquecem muitas vezes também dessa região do tronco, né? Então vale pontuar que às vezes a pessoa faz muita atividade física e não fortalece a coluna. Esses pacientes, essas pessoas, elas também têm um risco aumentado de desenvolver problemas de coluna, né? Porque, apesar de fazerem muitas atividades, elas acabam não fortalecendo a coluna. Então, fica a dica para todo mundo não se esquecer de fortalecer a coluna, mesmo que é o que vai garantir uma vida sem dor agora e também no futuro. Tá. Não tem nada, tem algum momento em que vai impedir a pessoa, por causa de dor nas costas, a não fazer a atividade física? Porque muita gente se apoia nisso, tô com dor nas costas, então eu não posso fazer. Normalmente é quem já não gosta, né? Que você tá procurando uma desculpa, de repente você encontrou. Esse critério, Denise, ele é um pouco subjetivo. O que eu costumo pontuar é assim, quando a gente tem um desconforto, principalmente aquele desconforto porque a gente trabalhou muito ou porque no dia anterior a gente fez uma atividade física mais vigorosa, isso não impede a
a gente realizar novamente uma atividade física. Agora, se a gente sente uma dor, realmente um quadro doloroso que afeta, que gera alguma perda de força associada ou um falseio da musculatura, nesse caso é melhor a gente evitar o esforço ali, a atividade física. Legal você ter tocado nisso, porque a gente já tinha conversado em numa outra conversa, já surgiu isso aqui, e eu acho que é importante pontuar que, claro, a gente está falando de lombalgia, então o principal sintoma que a gente pensa é sempre a dor, mas é só a dor? É a dor associada a essa perda de força? É uma dor que ainda vai te tirar o controle? Por exemplo, tem gente que perde urina. Então, essas coisas que vão agravando esse cenário que muitas vezes a maioria das pessoas não imagina, né? A lombalgia, ela tem várias formas de apresentação. E uma delas é essa que você mencionou. É quando, além da dor nas costas, há um comprometimento neurológico. Então, há uma compressão da medula ou dos nervos que passam na região lombar e se irradiam para as pernas ou para a região ali de controle dos esfíncteres, da urina ou do intestino, né? Então, quando a gente tem essa irradiação para as pernas, nós estaremos frente a um quadro de lombociatalgia, né? Quando a gente tem uma lombociatalgia, um comprometimento neurológico, é interessante que um médico especialista em coluna seja consultado, porque pode ser um caso mais grave. Uma condição extrema é essa que você disse, que quando a gente perde o controle da urina e do intestino, durante uma crise de dor lombar, há essa perda do controle da urina e do intestino, a gente pode ter uma síndrome chamada de síndrome da cauda equina, que é uma condição de urgência na qual há uma compressão bem importante dos nervos ao longo da coluna, na região lombar. E aí, esse pode ser um quadro dramático, inclusive persistente, demanda uma avaliação urgente e, em muitos casos, uma cirurgia de urgência. Para descomprimir. Para fazer a descompressão dessa... o mais comum é uma hérnia de disco de grande volume, comprimindo todos os nervos para a perna. Agora, a situação já estava ruim e o paciente que foi deixando porque não tinha tido uma situação tão agravada assim, ou pode, de fato, ser esse o primeiro episódio assim, a ser levado em consideração? O mais comum de nós observarmos é aquele paciente que tem uma coluna já um pouco desgastada e, eventualmente, algum esforço maior, pegou um peso, fez uma atividade física além do que era adequado, e aí a gente tem essa extrusão, aparece uma hérnia de disco. Então, o quadro, ele é abrupto, né? Apesar da coluna ter um desgaste de bastante tempo, essa compressão neurológica, ela é abrupta, tá? Então, é um quadro geralmente, assim, bem agudo. Tá? Pelo que você está falando aqui, de ver esse paciente, do que ele chega te trazendo de sintoma, da história dele, o que ele te conta, já te dá um belo norte. Mas você precisa de exames de imagem? Na verdade, para a maioria dos pacientes que tem uma dor eventual, uma dor no final do dia, que é uma dor de sobrecarga, nós acabamos não pedindo exames, né? Porque muitas vezes a gente acaba expondo esse paciente à radiação, o que a longo prazo é ruim para o paciente. Agora, nós temos algumas situações de alarme. Então, o paciente que tem uma dor lombar e perda de peso, ele tem uma chance de ter uma infecção da coluna, ou uma dor persistente com febre e também perda de peso pode ser uma metástase. A coluna é um dos principais sítios de metástase óssea. Então, uma dor lombar de curto período, ela é uma dor bastante comum, corriqueira e passageira. Agora, uma dor lombar persistente, acompanhada de sintomas para as pernas, perda de peso ou febre, esses são casos que demandam uma avaliação com o especialista e exames de imagem. Tá, então não é para todo mundo, mas também não negligenciar. Olha só,
Pensar que a dor nas costas pode sinalizar uma metástase óssea, Sim. né? Então, não negligenciar, porque o que tem de gente que toma só o remedinho de casa, se automedica mesmo, que a gente sabe que não é bacana, mas que até mesmo os médicos muitas vezes falam, né? Dão esse norte, quando é que a gente busca o serviço de saúde e às vezes por fazer a automedicação a gente perde esse timing? O habitual, né? Existe um número de dias, geralmente 90 dias. Aquela dor que ela apareceu, você tomou às vezes um medicamento, fez um repouso e ela melhorou até 90 dias, a gente tem uma tranquilidade de somente acompanhar. Aqueles pacientes que têm dor por mais de 3, 4 meses, esses pacientes eles devem evitar se automedicar e de preferência passar com um profissional especialista em coluna. Falando das causas, né? Então, do que poderia gerar mais dor aí na coluna lombar. O excesso de peso, com certeza. E nesse caso, pode só retroceder, não que seja fácil, né? Mas a perda de peso fazer com que a pessoa saia de quadros dolorosos? Sim, a gente tem estudos que mostram que se o paciente ele perder 10%, aquele paciente com sobrepeso, conseguir perder 10% do seu peso corporal, ele já de uma forma consciente, ele já percebe como melhorou a sua vida, né? Ele já tem essa percepção de menos dor, menos peso na coluna. Então, a perda de peso, né? O fortalecimento, mas junto com a perda de peso e o cuidado postural são assim a chave mesmo de um bem-estar para a coluna. Você chegou a usar um termo lombocialtalgia, se eu não me engano, Sim, né? esse mesmo. E aí a gente lembra logo do quê? Do ciático. Pode sempre estar relacionado, pode ser só o nervo ciático ali, é sempre relacionado à coluna lombar? Em termos anatômicos, o nervo ciático ele nasce na coluna lombar. Tá. Só que ele pode ser comprimido na coluna lombar, na região do quadril, por exemplo, bastante comum síndrome do piriforme, e em outras regiões do membro inferior. Então, não é a única causa de dor ciática. Embora seja mais comum, a hérnia de disco, os problemas de coluna, são as principais causas de lombocialtalgia, mas não são as únicas. Então, por isso que nesses casos é interessante que um médico seja consultado, porque aí a gente acaba fazendo o diagnóstico. Olha, esse problema é da coluna ou esse problema está no quadril, tá bom? Qual a importância de buscar um médico fora da crise? Porque na crise você vai para o pronto-socorro. Às vezes não dá tempo de você acionar, mesmo que você tenha contato próximo com o seu ortopedista, às vezes não dá tempo. Você precisa do pronto-socorro, né? Só que vai te tirar ali daquela situação é um medicamento que se dá ali mesmo no hospital. Mas qual é a importância de fazer esse segmento, de ver como é que essa coluna ficou depois daquela crise, para aí traçar? Porque pronto-socorro não é tratamento, né? No pronto-socorro, o médico plantonista, às vezes, está sobrecarregado, ele não consegue avaliar os exames adequados, ele não consegue, muitas vezes, dar as orientações e fazer o segmento desse paciente, né? Então, esse caminho de procurar quando a gente está bem ou depois que o problema foi resolvido, essa prevenção é o que vai evitar que a gente tenha um problema mais sério no futuro. Então, um paciente que já desenvolveu, depois dos seus 60 anos, um bico de papagaio, ou uma compressão mais grave da coluna, que nós chamamos de estenose, ou mesmo uma hérnia, vai ficar difícil que a gente consiga fazer um tratamento preventivo. Na verdade, muitas vezes o que a gente já tem que conversar naquele momento é sobre uma cirurgia, um procedimento, né? E quando a gente entende que a saúde da coluna é um cuidado diário, não fica difícil da gente perceber que desde cedo, desde a nossa infância, adolescência, os jovens adultos, eles devem cuidar da sua coluna para que lá na frente não sofram de patologias, de problemas de coluna. A altura, alguém muito alto, tem mais problema na coluna? Não tem nada a ver? É mais comum as pessoas mais altas terem mais problemas, até porque muitas dos nossos carros, das nossas cadeiras, são projetadas para pessoas de média estatura. Então, pessoas que têm uma altura mais elevada, elas não se adaptam tão bem aos móveis, aos carros, à ergonomia padrão
dos escritórios. Então, essas pessoas elas têm que ter um cuidado a mais. E muitas vezes pessoas muito altas, magras, que é o biotipo longilíneo, essa musculatura é mais fraca também. Então, acaba tendo mais pressão nos discos e nas articulações da coluna. Sempre se fala dessa degeneração, né? Então, desse processo de degeneração de todo o nosso corpo, e da coluna não seria diferente. O que é normal do envelhecimento? E tendo em vista, a coluna é a mesma, né? A nossa vida é que mudou em torno ali do nosso corpo. Mas nesse sentido, esse trabalho de prevenção, porque hoje o idoso, 60 anos, está no auge ali, nem parou de trabalhar e nem quer parar. Sim. É uma vida super ativa. Hoje a gente até, para falar do idoso com essa idade mais avançada, a gente usa até o termo super idoso, né? Para trazer ali uma diferenciação. Essa é uma pergunta que às vezes é de difícil resposta, né? Nós temos um processo natural de desgaste, de desidratação desses discos, que vai ocorrer com todas as pessoas já após os 30 anos. Então, um disco, alguma desidratação, algum desgaste é normal em pessoas depois de 30 a 40 anos. O que eu acho que diferencia o que é normal do que é patológico é a presença de dor. Então, aquele paciente que está bem, trabalhando, fazendo sua atividade física e está tudo bem, não tem sintomas, não há problema nenhum ter um desgaste, um pequeno bico de papagaio ou uma desidratação de um disco. Agora, quando esse paciente começa a ter uma dor persistente, ali a gente tem um problema, de fato, uma patologia. Tá, então a dor é que vai trazer essa... É a dor que traz esse diagnóstico para a gente. Legal. No que diz respeito a cirurgias, que é, 2 pontos, né? Um grande medo e às vezes até um grande alívio. Tem gente que fala, doutor, não tem como operar? Às vezes o caso nem é cirúrgico, né? Conta pra gente, então, dá pra dizer uma porcentagem de casos cirúrgicos, então, de situações que acontecem na coluna lombar? Sim, de todas as pessoas que procuram atendimento médico por dor lombar, apenas 5% vai precisar de fato de uma cirurgia. Então é um número bastante reduzido, né? A gente acaba vendo que em 95% das vezes a gente vai depender da disciplina e do comprometimento do paciente com o seu próprio cuidado. Em 5% dos casos a gente acaba tendo que partir para algum procedimento cirúrgico. E é interessante que, historicamente, as cirurgias de coluna, elas sempre colocaram muito medo nos pacientes, né? Pelo que era a cirurgia antigamente. As técnicas evoluíram, os materiais cirúrgicos, então houve uma grande evolução nesse sentido, de tal forma que a maioria dos procedimentos de coluna hoje, o paciente ele recebe alta ou no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Principalmente nesses casos de cirurgias por lombalgia. Então, são procedimentos que nós dizemos minimamente invasivos. E que dá para você programar? Então, são cirurgias chamadas eletivas? Nos casos de uma dor mais crônica, sim, são os procedimentos eletivos programados. Aquela compressão que você falou, Aquela não, compressão, né? Igual a gente conversou, de uma perda de força aguda, de uma perda do controle da urina, do intestino, aí a cirurgia ela é de urgência. E hoje faz tudo o que é possível, o chamado minimamente invasivo, que aí traz menos tempo de internação, o paciente volta mais rápido à ativa, menor complicação ali pela questão cirúrgica. Sim, o minimamente invasivo, ele objetiva que a gente faça a mesma cirurgia, mas de uma maneira menos agressiva, com menos corte, com menos dissecção, né? Então, há 4 anos foi regulamentada no Brasil uma cirurgia por vídeo, no qual a incisão é de 1 centímetro e todo o procedimento é realizado por esse pequeno tubo, né? Uma cirurgia que nós chamamos de endoscopia de coluna. Então, é menos chances de infecção, retorno precoce ao trabalho, alta precoce, retorno às atividades habituais, às atividades físicas de uma forma bem precoce.
E eu gosto sempre de falar, a gente não pode negligenciar nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de abordagem cirúrgica, né? Ficou mais tranquilo pro paciente, pro médico, só ficou o espacinho menor para vocês trabalharem ali, né? Para o maior conforto do paciente. Mas assim, o que era feito antes aberto, que você conseguia enxergar ali a estrutura, agora você vai por locais ali mais miudinhos, mas não é nada menor, né? No sentido de responsabilidade, abordagem, técnica, tudo, né? Sim, o procedimento, a descompressão, ela deve ser feita da mesma maneira. O que mudaram foram os instrumentais e aí, como você bem colocou, acaba que o médico ele tem que ter um conhecimento desses instrumentais, da anatomia, para tentar agir só no problema. Muito legal. O Brasil é enorme, tem disponibilidade de tudo minimamente invasivo? Provavelmente não, né? Você precisa da estrutura, não só do teu conhecimento médico, mas também da estrutura do lugar onde você vai operar, né? Sim, as cirurgias de coluna, elas acabam demandando uma complexidade maior, complexidade hospitalar maior. Então, geralmente as cirurgias de coluna, elas são realizadas em alguns centros maiores, cidades de médio, grande porte, né? E a tecnologia, essas cirurgias mais avançadas, elas chegam primeiro nesses grandes centros e depois vão se disseminando aí para o interior. Não é uma realidade ainda em todas as regiões do Brasil, mas acho que com a modernização de tudo, isso está chegando cada vez mais rápido no interior. Antigamente era bem mais difícil disso avançar por interior. Vou deixar os contatos do doutor e ele volta, porque a gente adora aprender também sobre coluna. @ricardoteixeira.coluna, lá no Instagram, @ricardoteixeira.coluna. O site é drricardoteixeira.com.br, drricardoteixeira.com.br. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, viu, Dani? Obrigada.